Bom dia, bom dia. Quarta-feira de feriado. Acordando mais tarde. E daqui a pouco treino de posterior de coxa, pessoal. Isquiotibiais, exatamente isso. Exactly isso. E aí, vamos lá? Vamos falar nós aqui? Mais um dia de bicicletinha. Esse é o nosso BNTC 585, 24º de 2023. Vamos lá? Randinho, alguma coisa aniversário. Muito bom, Randinho. Né? Em primeiro lugar, grande coisa, né? Segundo lugar, meus parabéns aí por fazer exercício. Cutis não tem calendário? Não, a gente vai começar. O Guilherme vai chamar de Derme não ter calendário. DNTC. A priori vai ser o nome. Vamos lá? Vamos ver o que vocês têm de pergunta e vamos trocar ideia aqui. Que é o que interessa. Não é isso não. Cimento mole. Tenho 13 anos e treino há 1 ano e meio. Alguma dica? Cara, posso te falar? Acho que a fase mais importante de qualquer dica que você possa imaginar. Você está começando uma idade excelente para treinar. E você já está procurando orientação. A dica principal, cimento mole, seria você, né, ter um professor para te ensinar a treinar, tá? E claro, já começar com um esquema de dieta, porque essa fase você está liberando uma cacetada de hormônios, quer dizer que o que você fizer fisicamente, né, ainda mais que a tua musculatura ela ainda está em desenvolvimento, você está criando uma musculatura que vai se adaptar aí pro resto da sua vida. Então, eu diria que é o momento perfeito, né? Tanto que eu costumo falar que se você quer ter desenvolvimento, né, comece cedo. E essa idade, 12, 13 anos, é uma idade excelente para você começar a treinar musculação. Exercício físico, atividade física, é o mais cedo possível, tá? Esporte, ser fisicamente ativo qualquer idade, mas, cara, quando a gente fala de treinamento exclusivo, né, para hipertrofia também, aí você precisa ter uns 13 anos até para aguentar mentalmente o que é o desafio de você treinar assim, né? Então, vamos lá. Tenho 13 anos. O que eu faço? Primeira coisa que você vai fazer, aprender a treinar direito. Você tem que trabalhar sua consciência corporal e você tem que trabalhar o que é a sua... Peraí. Deixa eu colocar aqui. Então, ó, 13 anos, o que fazer? Primeira coisa que você tem que aprender é o que é a movimentação nos aparelhos. Então, primeira coisa, consciência corporal. Você precisa aprender o que é fazer o movimento corretamente. Segunda coisa, você precisa aprender uma coisa chamada consistência de contração. Se você aprender essas duas coisas agora, com 13 anos, aí você vai evoluir a carga do jeito certo. Evoluindo a carga do jeito certo, não tem segredo, tá? Na verdade, entenda, evoluir a carga como um misto entre peso, repetição,
dentro de uma perspectiva de intervalo, tá bom? Não tem erro. Primeiro, aprender a fazer o movimento. Segundo, aprender como fazer o movimento. Movimentos perfeitos, com cargas adequadas. E depois, resistência perfeita dentro de cargas adequadas e subir o peso progressivamente. Acabou, você vai ter sucesso com certeza. Vem cá, deixa eu ver aqui. Nossa senhora, um monte de superchat. Jorge Wolf. E aí, Jorgeão? Tudo bem de ontem para hoje? Desde que tive Covid, meu intestino anda muito bem. Estou tomando lactobacilos probióticos em forma de iogurte. Alguma dica ou suplemento ajuda? Jorge, capaz de você ter esse problema ainda por até 6 meses depois do Covid, cara. Então é assim. O problema no intestino, a gente está falando de alterações diversas no nosso organismo. Desde as alterações óbvias gástricas, né? Até as alterações relacionadas, por exemplo, à sua imunidade. Porque a imunidade, ela de fato começa no teu intestino, tá? O que você vai fazer? Primeira coisa é mudar rotina, né? Então, rotina. Se você consome álcool, não consumir. Se você fuma, não fumar. Evitar condimentos irritativos, né? Evitar substâncias irritativas para o intestino, né? E ter um consumo importantíssimo de água. Cara, o intestino precisa de água, tá? Não é só o rim que precisa de água, o intestino precisa de água também, para que ele funcione bem. Principalmente se você é um cara que come muita fibra. Gente, você se entupir de fibra e achar que a fibra ela vai resolver o teu problema do intestino, às vezes você piora, tá? Existe uma taxa de água que você precisa consumir com a quantidade de fibra que você precisa consumir. E outra, não é só aquela história, preciso consumir 35 gramas de fibra ao dia, então eu vou consumir tudo numa refeição. Beleza, não é assim. Essa fibra ela tem que estar presente, espalhada em todas as refeições, né? Senão você está fazendo uma rolha, né? E aí, meu irmão, aí para empurrar essa rolha, né? Cuidado, né? Você tem que estar fazendo o seu barrinho, né? E ele tem que ter consistência. Se você fizer uma rolha e sair empurrando coisa depois, meu irmão, você vai ter um trabalho para soltar essa rolha que você vai ver só. Então, dividir fibras em partes iguais durante todas as refeições que você tem. O que mais, Jorginho, que eu posso te falar? Cara, nada que uma ótima consulta com um ótimo nutricionista não vai te ajudar. Mas não segue as dicas das tias, tá? Não vai tomar óleo mineral, não vai tomar chá de carqueja, sene. Cara, pelo amor de Deus, não faça essas coisas. Não vai colocar fibra e prebiótico sem olhar. Senão, brother, pensa numa força. E aí dá ruim, cara. Tá? Então, a priori, tire condimentos, substâncias irritativas, aumente o consumo de água, faça pelo menos 5 refeições por dia, que não é muito, né? Café, almoço e janta, e um lanchinho entre cada um deles. E aí, divida fibras em partes iguais ao longo da sua alimentação. Tenório, bom dia. Toma um Roacutan, posso treinar em alto nível? Lógico que pode, Tenório. O que te deu uma ideia contrária dessa, meu amigo? Eu fico me perguntando aqui, né? Roacutan é um retinoide, né? Guilherme hoje está descansando. Dei paz para ele. Mas amanhã a gente pode falar sobre isso, tá? E ele não interfere em nada com a tua dinâmica de treinamento. Eventualmente, em algumas pessoas você pode ter alteração de transaminase, mas isso não é uma coisa tão frequente assim, tá? Amer Sarraf. Quando se fala que 100 gramas de frango tem X gramas de proteína, peso cru ou já pronto? Ótima pergunta, Amer. Ótima pergunta. Então, o que você deve fazer, né? Você deve olhar um negócio que chama tabela TACO.
Tá? A tabela TACO, ela é a tabela que foi criada justamente para falar da composição dos alimentos. Então lá você tem, por exemplo, frango cru, quantidade, proteína, carboidrato, gordura, cinza, etc. Tá? E não só você tem a carne do frango especificamente, mas você tem também o que é o tipo de corte, né? Sobrecoxa é uma composição, peito é outra composição, né? Isso com carne vermelha é mais importante ainda, né? Quando você vai olhar os cortes diversos de carne vermelha, você tem uma variação gigantesca, tá? Mas a gente tem uma tabela para falar isso pra gente, né? Tanto que para algumas dietas, quando a gente precisa de precisão mesmo, e a gente tem que fazer as substituições, o nutricionista, ele coloca a substituição do paciente com uma baixa especificidade. Então, se você vai consumir peito de frango, é uma quantidade. Se você vai consumir sobrecoxa de frango, é outra quantidade, né? E aí tá lá, cozido, etc. Muito boa pergunta, meu. Muito boa, meu. Jorge Wolf, que inveja. Santa Catarina, nenhum dia de feriado. Ah, mas essa semana eu precisava, porque eu e a Roberta a gente tá cheio de aula pra fazer. E não parece, né, mas a gente tá acordando e fazendo aula, indo dormir fazendo aula. Giba, bom dia. Doutor Gilberto Neren, você conseguiu reaprender a dormir? Não, Gilberto, tá pior ainda, né? Feriado assim a gente fala assim, não precisa acordar correndo amanhã. Aqui a gente acontece, o trabalho ele vai indo. Então a gente está naquele processo criativo, à noite pouca gente chama a gente. Então o que acontece? Você vai fazendo uma aula, agora eu vou fazer o slide assim, assado, puta, faltou tal assunto. Cara, ontem acho que eu preparei 5 aulas. A Roberta ela preparou 4. Mas uma coisa que ela preparou foi um curso, né? Eu preparei 5 palestras. E aí ela preparou um curso e mais 3 palestras. E a gente vai, né, meu? Aí conversa, tá junto, meu irmão tá em casa. Então, tudo funciona, né? O Guilherme também é uma máquina de estudar. Ele abriu o computador, ele já tem coisa para olhar. Walter de Aquino, cigarro pode causar miocardiopatia dilatada? Então, miocardiopatia dilatada, ela já é uma alteração crônica, né, Walter? A gente tem que pensar quais condições que levariam a uma alteração crônica, uma miocardiopatia crônica, né? O que está mais relacionado à miocardiopatia dilatada é hipertensão arterial, principalmente se você tem uma miocardiopatia por hipertrofia concêntrica, ou seja, o coração ele cresce para dentro e aí a luz do seu coração fica assim, né? E por que faz mal isso? Porque aí você bombeia sangue assim, né? Não é bombear sangue, é um espirro de sangue, né? Então, não é aquela coisa que faz isso aqui, né? É aquela coisa que faz assim. E aí, estamos lascados. O cigarro, ele faz com que você tenha vasoconstrição periférica, né? Uma série de substâncias, mas principalmente a nicotina, ela é um potente vasoconstritor periférico, tá? Razão pela qual, se você passou por uma cirurgia plástica, principalmente de face, ou se você passou por uma cirurgia oftalmológica, você não deve chegar perto de cheiro de cigarro, não é nem chegar do cigarro, do cheiro de cigarro você tem que ter distância. Ele faz vasoconstrição periférica, aumentando a resistência vascular. Quando ele aumenta a resistência vascular, o coração tem que fazer mais força. Quanto mais força ele faz, mais o seu coração incha. Então quer dizer que esteroide de cigarro é uma desgraça? É uma desgraça. Por quê? O esteroide aumenta a força contrátil do coração e o cigarro aumenta a resistência vascular periférica. Então, por isso que você vê tanto histórias de pessoas que fazem musculação, usam esteroide e têm problemas de coração. É sempre, sabe, cara, é sempre um composto de desgraça, né? Não é uma coisa só, né? É um conjunto, né? A forma que as coisas se apresentam é muito ruim. Então, quando eu vejo essa galera que usa esteroide, consumir vapor, fumar, cara, aquilo me dá paura, porque
É o tipo de coisa que você está plantando, né? Tá plantando tempestade, né? O plantio ele é opcional, mas a colheita é obrigatória, né? Claro que tem coisas que você vai fazer que podem equilibrar isso daí, né? Então, por exemplo, mas eu faço um cardio, né? Eu tenho capacidade cardiovascular. Ok, isso ajuda no geral, mas não contrabalanceia. Por quê? O cigarro também está associado, por exemplo, a alterações inflamatórias. Aí o que acontece? Você acaba tendo, por exemplo, formação de placa de ateroma. Você tem a calcificação desses ateromas. Você vai ter obstrução de suas artérias. E aí a coisa começa a ficar meio complicada, né? Quer dizer que não existe uma compensação, né, Walter? Tipo, eu faço isso, então eu posso fumar. Não, o ideal é que você não fume, ponto final. Nenhum tipo de substância que contenha nicotina. Felipe Maier, quais suplementos você toma? Vixe, Felipe, se você está falando do básico, whey creatina, com certeza. Mas, cara, tá bom. Eu vou te responder isso daí. Deixa eu abrir aqui o meu Dropbox para acessar a minha pasta. Vamos lá. 2023, minha última prescrição. Março, fevereiro. Tá bom. Eu tenho 13 suplementos diferentes que eu faço. O primeiro deles é um baseado em selênio e outros minerais que eu tomo porque eu tenho hipotiroidismo. Então, selênio, ferro, zinco, eles ajudam a melhorar o que é a transformação de T4 em T3. Porque eu uso levotiroxina, 175 mg todos os dias. Eu tenho hipotiroidismo diagnosticado desde acho que 2008. Né? O segundo é o meu pré-treino, que eu uso arginina, vinitrox, norvalina. O terceiro é metilcianocobalamina, MB12, né, que eu uso na hora do almoço, né, porque eu tenho uma tendência para depletar B12, não sei porquê, mas tenho. Se eu não tomo isso daqui, minha B12 ela vai para 300, 350, então eu mantenho ela na casa de 800, 900, mais ou menos. Aí eu uso uma forma que são de recuperadores, HM-beta, mil-inositol, ajuda turquestânica, etc. Depois eu uso outros para controle, ou para ajudar a controlar o que são lípides, né, o que são, na realidade, o equilíbrio triglicérides, colesterol, né, mas ainda assim, e glicemia, né, porque essas coisas elas estão ligadas. Então, Red Yes Rice, piridoxina, niacina, natoquinase. O quinto, que não, já perdi as contas, mas enfim, N-acetilcisteína, fosfatidilcerina e neurocina, né, tiamina, taurina, riboflavina, coisa para cuca. Depois eu uso um para diminuir a resposta inflamatória. Pra você ter uma ideia, ontem meu treino durou 2 horas, foi peito e costas. E aí eu uso boswellia, curcumina, caryatomentosa, arpagofita, cistos quadrangulares, etc. Aí o último para tomar à noite, vitamina D3, magnésio, mas magnésio glicilglutamina, ácido pantotênico, biotina 5-MTHF, entre outras coisas. E estou usando GABA, que foi recomendação do meu amigo Ícaro, doutor Ícaro, de Brasília. Falou, Muzi, você tem problema de sono, Muzi. Seu flamenguista, ele me chama assim. Aí ele me mandou tomar GABA, eu sou obediente, estou tomando. E também eu faço mais um suplementinho de alfa-galactosidase, que às vezes é para
melhorar minha digestão. Então isso é o que eu uso aí de suplementos. Respondido, matado curiosidade, tomara que sim. Davi Andrade, o que você acha sobre a Faculdade de Medicina do Albert Einstein? Estou pensando em prestar no final do ano. Davi, as notícias que eu tenho é que é uma ótima faculdade de medicina, né? Se você tem condição de pagar a mensalidade, né? E eu escuto coisas que me deixam muito animado. Por exemplo, eu escuto falar que lá você tem aula de gestão de consultório, você tem aula de marketing médico, né? Coisas que a gente, por exemplo, eu não aprendi na faculdade, né? Você tem aula de educação financeira, né? Cara, eu não tive nada disso. Eu aprendi medicina hardcore, né? Aluno, vem cá, você vai passar um intracate. Oi? Literalmente assim. E eu acho isso muito importante, né? Eu acho que se tem isso, cara, inclusive existe uma preocupação com o pós-formação do médico, né? Se esse cara ele consegue se sustentar na vida, né? Eu falo para vocês, né? Quem faz toda a parte financeira no consultório não sou eu, né? E evidentemente que eu acho que isso é importante, porque isso faz outra coisa, né? Faz você ter calma na tua vida financeira, né? E eu vejo que alguns profissionais, né, hoje eles têm uma pressa para ganhar muito dinheiro, assim, absurdo. Claro, a gente gosta de dinheiro faz bem, te dá conforto, mas eles colocam dinheiro acima das outras coisas, né? Geralmente é um profissional jovem, é um profissional que está iludido por algumas coisas relacionadas principalmente à fama, né? E aí você vê os caras atropelarem a ética profissional colocando dinheiro na frente. E eles, cara, se expõem ao ridículo, né? Porque eu não comento, mas eu observo. E é uma judiação, né? Porque a pessoa tem inteligência para fazer um negócio assim e não usar para aquilo que é decente. Então acredito que quando você tenha educação financeira na faculdade, isso te acalma e você descobre que ninguém vai terminar o sexto ano e ficar milionário, né? Aliás, nenhuma profissão é assim, né? Você constrói a sua vida. Meu pai falava para mim, filho, tem 2 jeitos de você ser rico na vida. Uma é nascendo, a outra é casando. Meu pai é um homem sábio. Eu casei. Alisson Vilela, tenho 128 quilos, já perdi 10 quilos no último mês, no cardio. É complicado. Além das dores nos pés e tornozelo que sinto, depois de uns 10 minutos eu sinto dor na parte da frente do ombro direito. E que pode ser? Qual o seu conselho? Alisson, em primeiro lugar, se você está pesando 128 quilos, corrida não é uma coisa ideal aí para você fazer como exercício, né, cara? Se você quer perder gordura, você tem que fazer musculação, né, até pela segurança articular. Agora, a dor na parte da frente do ombro direito, ela tem diversos diagnósticos. Elas vão desde uma tendinite de bíceps até uma alteração do seu subescapular. Eu não consigo te ajudar com somente dor na frente do ombro direito. Agora, meu conselho é procure um ortopedista, né, cara? Não vai ramelar, né? Senão você vai ficar com essa dor aí. Isso daí vai piorar. Cara, posso te falar uma coisa? Dor no ombro sempre vira uma desgraça, tá? Ô Lucas, eu vi aqui que subiu na tela modo exclusivo para inscritos. Quer dizer que é só gente inscrita no canal que pode assistir? Legal isso, hein? Depois você me conta. Alan Cuenca. Tenho radiculopatia cervical, minha dorsal e tríceps braquial esquerdos estão atrofiados. Eu treino, tenho força normal e não crescem. É reversível? Alan, mas é um tanto demorado, tá? E para você melhorar isso, pode ser que você precise também de ativação, né, através de estímulo elétrico externo. Então, TENS, ele acaba ajudando nesse trofismo.
Agora, fundamental, cara, é que você faça cinesioterapia. Por quê? Porque aí o fisioterapeuta ele reensina você a utilizar o músculo, né? Existe como você tem uma perda neurológica, existe uma perda na sua capacidade de controle do que é o músculo. E ele, naturalmente, ele acaba ficando pior, tá? O que mais que eu posso te falar? Não, tem muita paciência, né? Muita paciência mesmo. Galera, lembra aí, vocês estão assistindo aí, caíram aqui de paraquedas, clica aí no inscrever-se, deixa aí seu comentário aí, que a gente vai orientando também o que a gente vai falando para vocês. Luiz Rafael Silva, acabei de fazer 40 anos, grande coisa. Um abraço para você. Percentual de gordura, estou treinando 6 vezes por semana há 3 meses, tenho chance ainda de ter boa estética e crescer? Claro, Luiz. Se você tem 40 anos, você tem juízo de 40 anos. Imagina que você tem quase 8 vezes mais consciência do que o seu Luiz de 20 anos de idade. Isso quer dizer o quê? Que hoje você enxerga coisas que você não enxergava. Então está na hora de você revisitar os seus preconceitos, suas limitações cognitivas, as coisas que você falou que você nunca faria na sua vida, né? Claro, vamos falar das coisas boas, né? Não vamos falar das coisas erradas, né? Vamos falar das coisas importantes, tipo, eu nunca vou fazer dieta, ou eu nunca vou, sei lá, treinar até a falha, né? Vamos pensar isso, né? Tenho certeza que vai conseguir. Também com esse nível de cognição é mais fácil você aceitar que existe um planejamento necessário, fazer esse planejamento necessário e permanecer nesse planejamento necessário. Ter 40 anos ajuda muito a gente, ajuda muito na minha vida. Eu tenho uma vida muito mais sinestésica aos 40 do que eu tinha aos 20. Né? A sensação que eu tenho é que eu agia por impulso. Né? Aí a gente vai envelhecendo, vai tomando porrada, vai superando o desafio. O que é a sensação que você tem? A sensação que você tem é que você está mais sob domínio da sua vida. Então, se tem uma hora que é a hora de você ter boa estética e crescer, é agora, com 40 anos, meu amigo. Sebastian André. Tomar termogênico configura quebra de jejum? Sim. Porque você tem alteração metabólica induzida pelo estimulante, tá? Principalmente na regulação da sua glicemia, meu caro. Daniel Simon. Quanto tempo após doação de sangue posso voltar a treinar braços, cicatrização da veia? Daniel, real mesmo. Entre 6 a 8 horas, tá muito, é bom. Você pode ir fazer o seu treino tranquilamente. Nossa, eu vi um negócio, acho que eu tô alucinando. Triste fim de Policarpo Quaresma. De onde saiu isso? Jorge Wolff. O que eu mais gosto nas suas respostas é que você já imagina possíveis questionamentos de ontem para hoje. Tudo certo. Férias agora, tô aqui todo dia, bênção. Amém, Jorjão. Abração para você, amigo. Renata de Cássia, um abraço. Franciele Azevedo. 35 anos, bariátrica, iniciando musculação. O que você sugere para ter resultados melhores e alimentação para ter músculos top? Beijo para você e para a Roberta, que eu amo. Amamos, né, Fran? Amamos. Fran, vamos lá. Se você está iniciando musculação, eu acho que a primeira abordagem que você tem que ter é uma abordagem mental, tá? Então você tem que pensar em... O que ajuda muito a fazer a musculação é apagar aquilo que é a sua expectativa em relação ao seu físico e ligar um modo de fazer o melhor possível, né? Então se preocupe em aprender a musculação. Se preocupe em fazer o exercício direito, tá? Isso vai te criar uma sensação de ganho de pequenas vitórias, né? Por quê? Porque você vai cada vez mais reconhecer que você faz aquilo bem feito, e quando você faz bem feito, você vai estar concentrado naquilo que você tem que fazer, portanto, existirá um mecanismo, uma condição
onde você terá uma progressão e essa progressão te trará satisfação intensa por você ser capaz de fazer aquilo. Isso é a primeira coisa, tá? Em relação à bariátrica, a gente acaba tendo uma limitação naquilo que é a sua capacidade volumétrica de alimentação, né? Bem como existe um desconforto que acaba acontecendo por conta, né, de uma alimentação inadequada. Então, o que a gente precisa aí? Precisa fracionar bem suas refeições, precisa distribuir bem os macronutrientes e oferecê-los aportes, né, adequados ao longo do dia. E precisa fazer um diagnóstico importante de carências nutricionais. Sim, senhora. Por quê, Fran? Acaba existindo carência principalmente de algumas vitaminas, principalmente vitaminas lipossolúveis. Estamos falando de vitamina E e vitamina D. Duas coisas que para você são fundamentais, inclusive, para controlar sua função metabólica, né? Então, esse é o terceiro passo. Primeiro passo, fazer musculação tentando aprender musculação. Segundo passo, ajustar sua alimentação, sua macroalimentação, de uma forma que seja eficiente. E terceiro passo, né, suprir as carências alimentares que possam surgir por conta do procedimento que você foi submetida. Luiz Rosseto, esposa diabética tipo 1, controlável, consideravelmente controlado. Começamos a treinar e as coisas ficaram mais difíceis. Dicas de alimentação, suplementação e treino. Luiz, isso daí não tem como você estudar, meu amigo. Isso daí você precisa de alguém para cuidar para você, porque é extremamente complicado. E um diabetes que descompensa, ele é um risco de vida, né? Então, isso é o que eu te falaria para realmente procurar um ótimo endocrinologista, um ótimo diabetólogo ainda, né? Um cara que manja muito disso aqui em São Paulo, Dr. Adriano Oliveira Seixas. Esse cara, ele é um papa em diabetes. Recomendo o Adriano, porque ele vai, com certeza, se você for de São Paulo, vai te ajudar. Tem uma médica excepcional em Sorocaba, que é endocrinologista e nutróloga, doutora Tatiana Abrão, né? E médica do esporte, né? Então, você está super coberto aí. Então, Adriano Oliveira Seixas, em São Paulo, Tatiana Abrão, Sorocaba. Sinai Experience. Pode misturar termogênico com pré-workout? Não, Marcelo, não faça isso. Isso é uma tolice, né? Até porque você sabe que 99% dos pré-workouts são termogênicos. Então, você está falando assim, posso misturar água com H2O? Né? Você só mudou o nome, né? Eu acho que isso daí você está com um pouco de pressa de fazer as coisas. Segura sua pressa, cara. A pressa, ela é inimiga do resultado, não digo nem da perfeição, tá? O apressado não come cru, o apressado não come, né? O apressado, ele se atrapalha inteiro, derruba a comida no chão, a água ele joga na parede e fica lá todo estabanado. Então, cara, calma, velho. Muita calma, tá? Faz uma consulta online com um bom profissional, o cara, ele te colocar na direção. Você vai gastar muito tempo e muito dinheiro tentando fazer as coisas sozinho. Caroline Leite. Tenho valvulopatia devido a reumatismo. Não posso treinar de alta intensidade. Qual você indica? Estou fazendo kickboxing, perdi 7 quilos e o abdômen não sai. Pô, Caroline, kickboxing não é alta intensidade? Coração, vamos combinar, né? Se kickboxing não é alta intensidade, o que vai ser alta intensidade, né? Kickboxing na sauna, né? Sei lá, ou kickboxing correndo a 300 por hora carregando um peso. Pelo amor de Deus. Olha só, uma coisa eu já vou te falar, tá? Para aparecer o abdômen, né, a musculatura do abdômen, se é isso que você está falando, né, você tem que lembrar que você precisa de movimentos que você force o abdômen, né? E o que é legal no kickboxing, esportes de luta que tem chute? Você usa muito abdômen e você usa muito core, né? Principalmente movimentos de rotação. Então, assim, em relação ao estímulo de exercício,
Tá perfeito. O que você pode fazer é complementar com treinos específicos de abdominal aí durante a sua semana, tá? Que pode ser nos dias que você não faz o seu treino de kickboxing, né? Agora, você tem que tirar a pele de cima, né? E tirar a pele de cima, Caroline, significa que você precisa ajustar alguma coisa em relação à sua alimentação, coração, né? Se você está criando, né, se você está criando algum tipo de forma alimentar, onde você está colocando muita caloria e que você está achando, eu treino, eu preciso comer. Não é bem assim. Eu treino, eu preciso comer direito, não muito. Tá? Você tem que trocar o que é o adjetivo. Né? Ian Felipe Lira Ferreira, existe alguma recomendação com relação à hidratação? Hoje em divido 3 litros durante o dia, sempre em 500 ml. Mas não sei se a porção é muito grande. Tem, Ian. Você vai consumir de 30 a 50 ml por quilograma por dia. É isso que é o consumo líquido que você deve fazer, tá? Tainá Carvalho. Estou estudando muito para o concurso, mas acabei não conseguindo voltar para a academia. Tem uma coisa melhor que eu possa fazer em casa, seguro? Não. E Tainá, posso te falar? Eu duvido, coração, duvido que você fique 100% do tempo, 100% ligado no seu estudo e no seu concurso. Tá? Então vamos ser prático. Gastar 3 horas na academia, né, quando você está frente a um concurso, precisando estudar, é contraproducente, não faz sentido. Agora, você ir treinar todo dia, 30, 35 minutos, né? Isso daí vai te ajudar inclusive a melhorar o que é o seu foco para o estudo. Agora, deixa eu te falar uma coisa muito séria. Existe uma diferença de abordagem na nossa alimentação quando a gente sofre um estresse crônico e um estresse agudo. Estresse agudo, tá? Uma pessoa que você ama ficou doente e foi para o hospital, você não consegue comer. Estresse crônico, vou prestar uma prova do concurso. Sabe o que você faz? Você começa a comer o dia inteiro. É assim que a gente lida com o estresse crônico. Você sente aquele mal-estar, aí você equilibra com uma recompensa. Sente mal-estar, equilibra com uma recompensa. Sente mal-estar, equilibra com uma recompensa. Qual a recompensa que você mais usa, Tainá? Fala pra mim. É comida. Se você ficar sem uma atividade que te libere esse estresse, que te descarrega essa energia, o que vai acontecer? Você vai começar a errar muito mais na alimentação. O exercício intenso, ele te dá duas coisas. A possibilidade de você descarregar essa função suprarrenal sua, né? Você vai descarregar aquele cortisol todo no treino e depois ele vai fazer uma curva de compensação. Ele vai cair e depois ele volta a títulos normais. E outra coisa que ele vai fazer, vai te trazer uma sensação de recompensa, que é o que o treino intenso ele faz. O que isso muda na sua vida? Bom, muda algumas coisas. Né? Quando você muda a secreção de cortisol, por exemplo, você muda o seu neurotrofismo. Aí aquilo que é a tua capacidade de pensar, raciocinar, memorizar, ela muda. E o exercício está ligado à melhora, inclusive da neuroplasticidade, não só por conta dessa questão do cortisol ser neurotrófico, mas questão diversas de neurotransmissores ligados ao processo da resistência ao exercício extenuante. O que mais você quer para estudar? Melhora de neuroplasticidade, tá? Então, entra aí o exercício. E a segunda coisa é que ele ajuda a te lidar com o estresse crônico. Senão você vai passar o dia comendo. Fala pra mim que você não faz isso. De verdade. Fala pra mim. Eu sei que você faz. Todo mundo faz. Eu fui prestar um concurso e aí engordei 8 quilos, engordei 6 quilos, engordei 10 quilos. Essa história é o comum, tá? Porque é a história do estresse crônico, tá? Então, faça isso. Não crie esse tipo de relação com o seu exercício, porque essa relação não é verdade. Você não fica 100% ligado o tempo inteiro, né?
Você não fica ligado o tempo inteiro, né? E você precisa desse hackzinho extra para você conseguir melhorar seu desempenho, tá bom? É a questão de estudar muito versus a questão de estudar melhor, tá? Procure estudar melhor, você vai ter um aproveitamento tão bom, você vai ver só. Escuta o que o tio tá falando, que tio já passou nos concursos de deixar os cabelinhos em pé. Zé Caveira, em 8 meses saí de 110 para 74 quilos, dieta e treino. Acho que devo fazer apenas uma manutenção do peso agora ou já posso colocar mais massa magra? É o processo que a gente chama de recomposição corporal, né, Zé Caveira? Então, o que você precisa estudar? Você precisa ver o formato do seu físico, ver o que está faltando. Eu acho que massa muscular sempre que você pode ganhar é a forma. Agora, se você está pensando isso de uma forma genérica, tipo, vou ganhar peso de qualquer jeito para depois definir, aí eu recomendo que você não faça isso. Recomendo que essa hora, sim, você tenha um profissional para te orientar o que fazer. Pior coisa que você pode fazer é ganhar peso de qualquer jeito para tentar tirar, porque aí você está voltando no estágio inicial, você não está melhorando o seu físico. Patrícia Silva. Sou iniciante na academia, tenho problema de ciático, toda vez que eu faço superiores, sinto dor demais. Existe exercício que deve ser evitado? Não, Patrícia, existe você passar no ortopedista, coração. Se você tem um problema no seu nervo ciático, né, se você costuma ter lombociatalgias, você deve determinar quais encurtamentos você tem, tá? Cirúrgico não será, mas será indicado uma fisioterapia, que com seu fisioterapeuta, ele vai bolar estratégias que são desde analgesia por métodos físicos, que vai permitir você fazer determinados trabalhos de flexibilidade e alongamento, até exercícios específicos que vão ajudar você a fazer isso. Ah, eu tenho uma ciatalgia. É como se fosse uma coisa simples. Não. Uma coisa extremamente complicada, difícil de tratar, demora para tratar. E se você ficar procrastinando, aquilo que faz com que você tenha uma ciatalgia piora, até confundir e você chegar num sintoma quase como se fosse de uma hérnia de disco. E aí quando você chega aí é hospital. Só que a hérnia de disco a gente consegue operar, tá? Uma ciatalgia, não. Alisson Vilela, estou fazendo musculação, cardio eu comecei recentemente, a dor no ombro eu sinto somente na corrida, por estar acima do peso, qual cardio seria melhor para complementar o treino? Eu acho que assim, Alisson, como você está com peso alto, é uma coisa sem impacto, né? Então, um transporte elíptico, né? Ou uma bicicletinha, né? Essas duas coisas, elas vão bem aí nesse caso, tá? Agora, essa dor no ombro que você sente somente na corrida é muito estranho, né? Tem relação ao movimento, impacto não tem. Isso daí com certeza não, né? Eu acho que é uma coisa relacionada ao movimento e assim, infelizmente não consigo te ajudar, né? Só como esse dado. Eu consigo excluir algumas coisas. Não tem característica de bursite, né? Porque não tem impacto na corrida, mas tem característica de movimento. Então isso daí provavelmente vai mais para uma tendinite, e como é uma dor anterior, o que tem ali? Tem bíceps e tem subescapular, tá? E aí não dá para diferenciar. É muito pouca, a história é muito pobre para isso, né? Eu preciso mais dados, preciso de uma consulta, né? Porque aí na consulta a gente faz provas diagnósticas, né? A gente faz um exame físico, a gente tem testes irritativos de bíceps, testes irritativos de subescapular. E pode ser que você tenha as duas coisas, tá? Então vai no ortopedista, Alisson. Não gasta seu tempo não. Lomar. Posso alternar entre semana de musculação, cardio normal, para perder gordura e semana 5x5, para aumentar força e massa durante meu mês? Abraço da Suíça. Até pode, né? Mas quando você fala de gordura, você fala de dieta, Lomar. Você não fala de treino, né? Então, questão em relação a mudar o seu treinamento, a menos que você tenha um treino extremamente intenso, eu acho ruim, tá? Eu acho bem ruim. Né? Por quê? Porque você acaba trabalhando sempre sublimiar de modificação, né? E essa alteração que você faz, ela parece que faz alguma diferença, mas no final não faz diferença nenhuma, né? Pelo contrário, às vezes até funciona contra, porque ela faz demorar mais ainda a adaptação que você precisaria. E aí a gente cria um problema
que é você está gastando tempo à toa, tá? Quer perder gordura? Faz dieta. Se não for dieta, sinto muito, você vai ter que treinar tanto que vai ficar incabível no seu dia, né? Olha, por exemplo, um trabalhador braçal. Olha um pedreiro, por exemplo. Ele trabalha fazendo força, das 8 da manhã às 5 da tarde, às 6 da tarde. E ainda assim, tem uma série deles que são fora do peso, né? Então você está querendo emagrecer fazendo exercício, você acha que ir numa academia é diferente. Você acha que um cara que trabalha numa obra, por exemplo, ele tem muito menos esforço que um cara que está na academia. Não tem, né, Lamar? Então, presta atenção nisso para você orientar a sua vida, porque isso é um exemplo simples de como as coisas funcionam. Vai para esse caminho que você vai estar mais que coberto. Matheus Medina, tenho 31 anos, 128 quilos. Fazer treino de escada é arriscado para a articulação do joelho? Sim, se você tem 128 quilos, qualquer coisa que você faça que tenha impacto é arriscado, inclusive treino de escada, né? Aliás, é arriscado para o joelho e para quadril, né? Você vai ganhar uma tendinite de glúteo médio, de rotadores externos do quadril, né? O que você tem que fazer, na verdade, eu colocaria a musculação e, claro, né, algum aeróbio, mas eu colocaria aeróbios se você não tivesse impacto. Transporte e bicicleta. Pode fazer um remo seco também, para você ir muito bem. Agora, Matheus, 128 quilos, cara, você me falar da dieta, né? Que dieta que você tá fazendo aí, irmão? Conta aí pra nós. Você tá fazendo a dieta do treinei e posso comer? Então, vamos lá, né? Vamos ser pão, queijo, acertar as coisas do jeito que precisa. Monique Tomi Castro. Quebrei o húmero no meio, sexta-feira. Operei no dia. Haste e parafuso. Dica para o retorno, quanto tempo você acha que leva para eu voltar a treinar normal o braço? Monique, isso daí depende muito do que o cirurgião fez no seu braço. Se ele fez uma haste intramedular, precisa ver se ele fez uma haste retrógrada ou anterógrada, tá? Se ele pôs um parafuso de bloqueio, não muda muito, né? A gente sempre bloqueia a haste para você não ter componente rotatório e você não perder o que é a direção do seu húmero. Imagina que seu húmero está reto assim e aí ele cola assim, né? Vixe Maria, dá um trabalho miserável, tá? Para você voltar a treinar braço, eu acho que a gente está pensando aí, se você fizer fisioterapia direitinho, uns 3 meses, coração, de verdade. Porque fratura de húmero é uma coisa razoavelmente complexa. Você não me falou se foi uma fratura reta, se foi uma fratura composta, se foi uma fratura com traço rotacional, né? Tudo isso muda, né? E aonde foi esse meio, né? Do meio para baixo, do meio para cima, também tudo isso muda. Tiago Lima, você indicaria a aplicação de enzima para perda de gordura visceral? Não, você não consegue. Primeiro que você não consegue aplicar enzima na gordura visceral, né? Segunda coisa que, Thiago, cara, na boa, não existe isso, velho. Sério. Essa papo, se eu te falar, vem desde a época que eu tava na faculdade, cara. A galera aplicava Lipostabil. Lipostabil era uma droga que usava para fazer controle de colesterol vendo venoso. Então você pegava o sujeito que tinha uma dislipidemia monstra, injetava Lipostabil na veia para conseguir dar uma controlada, tá? E aí, o que aconteceu? Nada, né? O pessoal pegava esse Lipostabil e aplicava na pele da barriga. Fazia nódulo, fazia roxo, doía pra caramba e não emagrecia coisa nenhuma. Sabe o que você precisa? Você precisa de dieta, Thiago Lima. Tem que controlar o que você come, irmão. Senão você vai gastar tempo e dinheiro. Esse gordura visceral, cara, você vai pegar uma agulha de que tamanho? Assim, né? Não é nem uma agulha, né? Aí você está falando praticamente de uma pá, né? Pelo amor de Deus, né? Cara, sabe, todo mundo percebe dificuldade, ou porque tem uma expectativa muito grande daquilo que é o que deveria perder, e essa expectativa está relacionada com baixa experiência sobre isso, né? Então você acha que, eu estou fazendo um esforço, então eu tinha que ter meu esforço recompensado. Cara, emagrecimento não funciona assim, né? Aliás, foi você se recompensando que provavelmente você ganhou esse peso, né?
Você se recompensava com comida. O que aconteceu? Você chegou num peso que era incompatível com aquilo que você achava que era a sua identidade. E agora você está super preocupado tentando perder isso daí, né? Então, entenda que dificuldade, né, é uma relação à expectativa. Qual a outra opção? Outra opção é, você não faz direito o que você tinha que fazer. E aí, como você não faz direito o que você tinha que fazer, o que acontece? Você acha que a coisa não está funcionando. Ah, mas aí eu tenho um dia livre. Ah, mas isso daqui pode. Ah, mas é soja. Dieta é dieta, irmão. Dieta é dieta. É possível continuar treinando com bursite? Depende de onde é essa bursite, né, Gabriela? Você tem uma bursite onde? No quadril? No ombro? Né? O ideal é que você não force essa articulação até que você recupere essa bursite, né? E o mais ideal ainda é que você tenha um processo de fisioterapia associado para acelerar esse processo. Então, o que eu te recomendo? Você está com bursite? O médico diagnosticou fisioterapia para acelerar a recuperação e fazer um treino guiado, tá? Wesley Matiusi. Estou com bursite no ombro direito. Hoje é o dia da bursite. Estava treinando com ímpeto, imagino. Desanimei, imagino também. E agora, treinar ombro, perna e aeróbico. 1,75 m, 108 kg. Cara, é assim. Você tá com bursite e tá querendo treinar ombro, né? Eu acho que não é um momento, né? Wesley, sabe que tudo que a gente faz com ímpeto, né? Só que sem controle, ele vira desastre, né? Acho que é o que aconteceu no seu caso. Então, que primeira coisa? Não é treinar com ímpeto, é treinar com regularidade, é treinar com frieza. Preciso fazer tal coisa, é fazer um checklist. Faz um checklist que você precisa treinar. Tá curada a tua bursite? Então, eu acho que está na hora de você ter um professor, o seu professor prescrever para você um treino que não te leve a ter bursite, porque muitas vezes treinar com ímpeto fez você treinar no modo Bangu, né? E aí o que aconteceu foi que, em vez de você melhorar seu físico, você detonou o seu ombro, né? Então, a primeira coisa, orientação. Segunda coisa, frieza. Tem um checklist, tem que fazer isso. Tudo na vida é assim, né? É organização. Algumas coisas você ganha na força, concordo. Só que, nesse caso, a Vitória é um péssimo professor. E a Vitória é um péssimo professor porque ela não te ensina método. E aí você faz o quê? Você acha que você pode ganhar tudo na porrada. E a verdade é que ninguém ganha tudo na porrada. Você ganha uma na porrada, aí você perde todas as outras. Então, o que eu recomendo para Vossa Excelência? Né? Vai recomeçar? Recomeça fazendo certo para você conseguir ter uma metodologia, né, daquilo que é importante para você poder chegar nesse sucesso, tá? Lembra que eu te falei? Sucesso é um péssimo professor. Ele não te ensina como você chegou se você for isso na porrada, né? E lembra que quando você usa porrada para ganhar as coisas, você pode ganhar uma, mas você vai perder todas as outras. Ian Felipe, entendi, o volume de 3 litros de água está ajustado ao peso. Não sei se a porção de 500 ml de uma vez é muito ou se tem que ser aos poucos. Entre 300 e 500 ml, tá ótimo. Ei, Galtão, um abraço para você, meu irmão. Mas você pode usar meu WhatsApp, né? Mais fácil. Mas que bom que você está aqui. Jaqueline Soares, pode fazer musculação com artrose no joelho? Eu falaria o contrário, você deve fazer musculação quando você tem artrose no joelho, né? Porque a sua chance de amenizar o sintoma da artrose é justamente fortalecer a musculatura que equilibra o joelho. Fernando Gameplays, dor no ombro ao fazer desenvolvimento com halter e crucifixo, veio com uma fisgada no supino. O que pode ser? Fiz ressonância, mas não saiu o resultado. Espero o resultado da ressonância, né, Fernando? Agora é engraçado, né, meu? Te pediram uma ressonância sem fazer exame físico, né? Dor no ombro pode ser uma porrada de coisa. Pode ser desde uma lesão de manguito até uma bursite aguda. Pode ser uma compressão do seu tendão no cabeção longo do bíceps, né? Que, aliás, se for agudo, não vai sair na ressonância. Por isso que o exame físico é soberano, né? Então,
te aconselho a, antes de você pensar aí, né, em fazer uma ressonância, esperar o resultado, procura um médico que te examine legal e escute o que ele te falou. Né? Pode ser que até que esse médico que te pediu a ressonância, ele te falou, mas você apagou porque você está esperando o resultado da ressonância. Nem todas as lesões, elas saem, principalmente alguns tipos de lesão, elas não saem quando são lesões, por exemplo, inflamatórias. Né? Elas nem sempre saem na ressonância. Né? Se tem uma lesão inflamatória que aparece na ressonância, você tem que ter tempo suficiente para você juntar líquido no lugar. Nem sempre você faz um intervalo de tempo onde isso acontece. O Lomar, não tinha caráter suficiente para minha pergunta, mas faço dieta em semana 1 a 1.500 quilocalorias no máximo, 2 gramas de proteína por peso, menos carbo possível. Em 2 semanas aumenta um pouco os carbos para ter mais energia. Lomar, olha só, sempre que você tem restrição calórica, tem um estudo importantíssimo que fala isso, super famoso, chama Estudo Matador, né? Que ele fala do tipo de restrição calórica, a queda da função, a queda da sua função metabólica. Né? Se você é um cara pesado que está fazendo uma dieta de 1.500 calorias, mesmo que você esteja fazendo 2 gramas de proteína por quilo, irmão, isso não tá muito legal não, tá? O fato de você fazer oscilação da caloria já é alguma coisa que represente melhor aí o que é a tua recuperação, mas essa oscilação calórica, ela tem que ter um período um pouquinho mais rápido, tá? Não é tipo uma semana on, uma semana off. Wagner Stoffel, treino e jogo futebol. Começou uma dor no joelho e na patela. Se não jogo, faço bolsa de gelo, a dor diminui muito. O que pode ser? Já tem consulta agendada. Ah, entendi, Wagner. Você tem consulta agendada, mas está ansioso. Nessa característica, parece uma condropatia, tá? Uma síndrome patelofemoral que a gente chama, né? Isso daí, provavelmente você tem um desequilíbrio entre o seu quadríceps e o seu posterior de coxa. O médico ele vai te examinar. A primeira coisa que ele vai fazer são 2 testes, né? Para ver se você tem dor na cartilagem da patela, né? Um que é o teste de compressão e o outro que é o teste de deslizamento. Ele vai apertar a sua patela com o seu joelho e o outro ele vai pegar e fazer como se fosse um ralador de queijo, né? Mexendo na sua patela. Se tiver dor, ele vai pedir uma ressonância para ver o grau de lesão da sua cartilagem e provavelmente ele peça um teste isocinético para ver a diferença entre o seu quadríceps e o seu isquiotibial. Se essa diferença estiver maior do que 60%, você precisa de treinamento específico para você coordenar essa diferença de força e ajustar a dinâmica do seu joelho, que vai melhorar muito sua patela. Tá? A cota. Passando para agradecer, completando um ano de treino, saindo de uma deprê profunda e hoje a musculação é meu remédio. Deus abençoe, mestre, Deus abençoe você e sua família, a cota. Canal Fracassado Promissor, qual suplemento ou veneno para vasodilatação? Tem vários. Alex, 2014. Tem vários cálculos renal, é verdade que eu tenho que evitar proteína? Não. Creatina posso usar? A priori, sim, né? Se você não tiver lesão renal, mas tiver cálculo renal, sim. Agora você tem que saber que se você tiver uma dor por causa do cálculo, não foi a creatina que fez isso, né? Um abraço de Bagé, grande Bagé, terra do analista de Bagé. Isso não é da época de vocês, aconselho vocês procurarem no Google. O analista de Bagé, eu sou fã dele, ele é muito bom. Sara Santana, bom dia. Chesley, malhei 7 anos atrás. Comecei dia 2 de janeiro com 105 kg, 1,75 m de altura. Malho um músculo por dia, 1 hora, 30 minutos de cardio pós-treino. Jejum das 8 da noite às 11 da manhã. E 30 minutos de cardio pós-treino. Tá, Chesley? Meio intenso, né, cara? Dá pra começar as coisas um pouco, né? Primeiro trocar o malhar por treinar, né? Malhar é um termo meio estranho, tá? Danilo Sampaio, música que você acha de aplicação de enzima para gordura localizada? Eu acho uma bosta. Gil Ferreira, Kidnapper, usa coenzima Q10 mais creatina, vale a pena? São coisas diferentes, não tem relação uma com a outra.
né? Mas coenzima Q10 é muito bom para tua função tiroidiana e creatina é uma coisa que se você treina, você tem que usar. Sara Santana tem Crohn, 36 anos, é de Santos, fui em vários nutricionistas e não acho um pelo convênio que entenda do assunto, faça uma dieta certa. Para isso tem várias crises que você indica para você. Você sair do que é o seu esquema de convênio, né, Sara? Se você não se sente bem atendida dentro do seu convênio, procura um nutricionista por recomendação, tá? É isso que você está falando de errado. Você não está querendo pagar mais por um serviço que você precisa diferenciado, né? Você não faz assim na sua vida. Você não fez assim para comprar seu carro, para comprar sua casa, para ir num determinado restaurante, né? Então, parece que eu estou te dando uma bronca, né? Pois é, tô mesmo. Né? Por quê? Porque na hora de você cuidar de você, né, você quer fazer uma coisa que esteja conveniente. E não é. Se você tem Crohn, você precisa de um cara bom para cuidar de você, tá? Vai procurar esse cara bom, tá? O que eu indico para você... Pô, tem tanto nutricionista bom que a gente conhece que até é covardia falar pegar um para te atender. Né? Você é de Santos? Você conhece alguém em Santos? Não, acho que você vai ter que subir para São Paulo. Eu não conheço ninguém de Santos. Mas esse é o caminho, né? Sai da estrutura do convênio, pega alguém por indicação que seja bom, você vai ver que você vai se dar muito bem. Leandro Godinho, meu filho tem 13 anos, treina futebol 5 vezes por semana. Pode creatina? 13 anos? Nada contra, não tem nenhum estudo falando que não pode. Emerson Pereira, esfarelou a parte da urna que liga o húmero. Coloquei placa para ligar osso. Acho que demora mais que um ano para voltar ao treino. Nossa, Emerson, não juntou nada com nada aqui, irmão. Aí, Vitor Hugo Menezes, sabendo que estando em ligeiro excedente calórico, devemos manter o cardio para processar melhor essa energia. Qual o processo fisiológico? Não, cardio é sempre, né, Vitor? A questão é a seguinte, né? O cardio é sempre para você manter o que é a capacidade do seu músculo a obter energia e processar essa energia. Por isso que cardio é sempre, tá? O processo fisiológico é o quê? Bom, quando você faz exercício de endurance, que é o termo certo, né? A gente fala, existe cardio. Não existe exercício cardio, existe exercício de força, existe exercício de endurance, né? Ele acaba tendo um efeito mais pronunciado sobre função metabólica energética, isso quer dizer sua capacidade mitocondrial de lidar com a energia. O processo fisiológico você faz exercício aeróbico, você ativa as vias de PPAR gama e PGC1-alfa através da liberação de MPK, tá? E aí o que acontece? Acontece que você muda o seu músculo, você estimula o seu músculo a trabalhar como se fosse uma usina de energia. E quando ele trabalha como se fosse uma usina de energia, né, ele tende a melhorar a sua capacidade de processamento energético. Isso quer dizer que se você precisa fazer uma dieta hipercalórica relacionada a ganho de massa muscular, né, você vai ter uma chance muito maior de transformar isso num resultado estético do que você transformar isso num ganho de gordura, tá? Leandro Godinho, tenho 42 anos, fui diagnosticado com Parkinson há 1 ano, tomo medicamentos. Tomar whey pode atrapalhar nos medicamentos? Azilect e Pramipexol. Verdade não, viu, Leandro? Nunca li nada, nenhum estudo que houvesse essa interação, né? Até porque o whey protein é uma proteína, como se fosse alimento, tá? Qual o nome? Estou treinando há 3 meses. Tem uma semana que não consigo treinar porque estou tendo vertigem e pressão baixa. O que fazer? Primeira coisa, ir no médico, né? Se você está tendo vertigem, se está tendo pressão baixa, você tem que descobrir por que isso está acontecendo. Isso pode ser desde uma hipoglicemia até uma infecção. Então, vai ver o que é isso. Henrique Nunes. Fiz colecistectomia por vídeo em 17 de janeiro. Fazer abdominal corro risco de ter hérnia. 17 de janeiro? A gente está no final de fevereiro. Cara, não é um momento bom, viu? Não sei o que você pode fazer, Henrique. Eu não te consultei, não te operei, né? Eu acho que você tem que voltar para o seu médico que fez a colecistectomia, né? Perguntar como é que tá. Mas assim, cicatrização, pelo menos 60 dias, né, irmão?
Aí vamos pensar a partir do dia 17 de março. Tá bom? Gente, 1h05 de bicicleta. Vocês estão me enrolando pra caramba. Eu preciso treinar, porque hoje é... O que é hoje mesmo? Ah, hoje é posterior de coxa. Então tá bom. Tá visto? Tá discutido? Fechou o caderninho? Acabou a história. Beleza? Beleza então. Então tá bom. Mas a gente se vê. Mesmo bate-horário. Quer dizer, eu não sei, né? Quinta-feira? Amanhã é quinta, hoje é quarta. Tô perdido. Feriado eu sempre me lasco. Mas eu acho que é isso, né? Amanhã é quinta. Tá bom. Então tá bom. Quinta-feira, então. Amanhã voltamos pro nosso horário normal. Entre 7 e 8 da manhã. Tá bom, galera? Então, não espere a comunicação do Instagram. O Instagram não tá falando pra vocês que minha live ela tá funcionando. Não sei porquê. Não acho que isso seja algum tipo de punição. De, ai meu Deus. Ah, gente. Sem tempo para essas teorias da conspiração. Se vocês quiserem, ó, amanhã a gente faz companhia aí. Entre 7 e 8 da manhã, a gente tá aí na live respondendo pergunta de vossas excelências, de acordo com o que for o interesse de vocês. Tá? Agora eu vou treinar rapidão, porque senão atrasar o almoço da casa. Aí lascou. Ai, ai. Descolou a bunda da cadeira. Hora de ir. Beijo pra vocês. Fiquem bem. Juízo. Cuidem-se. Cuidem-se muito bem.